Seja bem-vindo ao seu canal de áudio aqui na Academia Ops. Vem com a gente! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui nesse nosso podcast para falar sobre responsabilidade no uso de dados. Durante toda essa semana do evento da Semana Temática de Dados, a gente trago palestras, talks, hands-on super importantes, sempre incentivando todos aqui do Itaú Unibanco a usar os dados no dia a dia, né? Sempre colocando o cliente no centro, porém, nada mais importante do que ao uso dos dados, usar isso com responsabilidade, e é por isso que nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho desse tema bastante relevante na área. E para falar desse tema, temos um trio aqui de peso, começando pelo professor Fábio Cosmans, que é professor e pesquisador da USP e é parceiro do Itaú. Professor Fábio, muito obrigado pela aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Opa, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Olá a todos. Também estamos recebendo aqui o Nilson Alves, da Microsoft, uma empresa de tecnologia que todo mundo conhece e também parceira do Itaú. Nilson, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. Olá, Vini, eu que agradeço muito a oportunidade e espero que seja uma boa conversa. E também contamos com o Matheus Delgado. O Matheus aqui é prata da casa, é do time do Itaú, é um dos tech leads de uma das squads que está olhando com afinco para esse tema, para ajudar nessa transformação aqui do Itaú com dados. Matheus, bem-vindo e obrigado. Obrigado vocês pelo convite. Espero colaborar bastante nesse tema, que é muito interessante, muito importante também. Muito bom, pessoal. Para começar, eu vou, então, pedir para o Matheus, aproveitar que ele está bastante ligado no tema aqui dentro do Itaú, para nos dar um panorama geral do que é LGPD, para quem não conhece, quais são os pontos mais importantes que a gente tem que ter em mente, diferença entre privacidade, ética, direito de explicação, enfim, dar um panorama geral dessa mudança que estamos passando no uso de dados. Matheus, você pode compartilhar um pouquinho da sua experiência aqui com a gente? Claro, Vinícius, posso sim. A gente sabe que ao redor do mundo, nos últimos anos, várias regulamentações direcionadas à privacidade da pessoa, né? Não somente do cliente, a gente chama de pessoa porque são regulamentações que protegem também até o funcionário do Itaú, né? Pessoas identificáveis, elas foram aprovadas ao redor do mundo e melhoraram a forma como as empresas vão lidar com os nossos dados pessoais, como, por exemplo, os nossos documentos de identificação até nossas fotos. Essas leis já existem há mais de 20 anos, mas foram criando mais força e ficando mais notórias devido a grandes vazamentos de dados que acabaram sendo foco de notícias, foco de atenção, grandes empresas que acabaram perdendo mercado, que acabaram perdendo confiança dos usuários, e empresas que também passaram a trabalhar com privacidade no cerne, né, do trabalho, e que passaram a trazer melhores formas de trabalhar, a nos ajudar a criar boas práticas de trabalho. E o Itaú é uma delas. Então a frente de LGPD no Itaú é gigante, existem diversas diretorias, diversas áreas envolvidas, muitas squads, a minha realmente é só mais uma delas, que ajudam o Itaú a entender os dados que possuem, aonde eles estão, que tipo de dado a gente tem, né, e como tratar do dado da melhor maneira possível, né? As leis dizem que a gente tem o direito à explicação, né, que é basicamente o direito do usuário saber onde ele está, que o dado dele seja tratado da melhor forma, eles têm o direito à segurança nos dados dele e tudo mais. Então, aqui no Itaú a gente está fazendo um fim a fim muito interessante. Eu, da segurança da informação particularmente, trabalho muito próximo da diretoria de engenharia de dados, que é quem faz trabalhos aí para ajudar o usuário até a exclusão dos dados ser feita da melhor maneira e garantir que o cliente do Itaú tenha total confiança no banco de que a gente trabalha seguindo as melhores práticas e somos inovadores também em entender todo esse caso e seguir, né, com a evolução disso, que agora é um novo buzzword no mercado, né, e que é algo bom, porque traz um valor muito grande agregado à marca e todas as equipes envolvidas com dados pessoais, né? E a gente vai evoluir isso para todo tipo de dado, com certeza, porque o Itaú tem muita coisa. Muito legal. E aí, se você puder só complementar e falar um pouquinho, principalmente para o pessoal que não conhece muito da lei, quais são as principais garantias, assim, de maneira macro, que hoje o cliente do Itaú, uma vez que a LGPD entra em vigor, ele vai ter que antes ele não tinha, assim?
e como que a gente tem que se preocupar com isso, para dispor todo o que o cliente vai precisar e tem direito. Essas regulamentações trouxeram em evidência direitos que agora já estão escritos em lei e que a gente pode pedir, já pode chegar na empresa e exigir tal coisa. Então os clientes do Itaú, eles vão poder chegar e perguntar pra gente que tipo de dado a gente tem, aonde que ele está. Obviamente a gente não vai precisar dizer algo tão detalhado para o cliente, mas a gente vai poder dizer, olha, você está aqui com o nosso produto de seguros ou com o nosso produto de crédito e algo do tipo. Ele vai ter o direito de portabilidade, então se ele quiser trocar de banco, ele vai poder pedir para os dados que existem dentro do Itaú serem portados, né, serem transferidos para outro banco de forma segura, para o outro banco aproveitar toda essa inteligência que foi gerada, até para ele conseguir melhores formas de obter crédito e outras negociações. Ele vai ter o direito de exclusão, que onde possível o Itaú deverá pagar tudo que sabe do cliente. Eu digo onde possível porque existem outras regulamentações que pedem para manter o dado da pessoa por um tempo um pouco maior, né? E vai ter o direito de alteração, por exemplo, né, de algo que possa estar errado sobre ele. Tem direitos diretamente relacionados à inteligência artificial. Então, por exemplo, o Itaú tem que estipular maneiras de trabalhar com o dado da pessoa, tornando ela o menos identificável possível, para que ela seja menos sujeita à indiferença, digamos assim, na forma de tratar. Por exemplo, eu e você queremos ter a mesma chance de obter uma negociação boa com o banco. Então, por meio de processos automatizados, a gente pode ter uma nota no Itaú. Esse tipo de processamento tem que ser feito de maneira justa, não pode ser discriminatório, e por conta disso a gente tem que separar os seus dados, a gente tem que ofuscar os seus dados identificáveis e trabalhar somente com a informação que a gente precisaria. Isso chama o princípio da minimização. Então você vai em todas as etapas de tratamento do dado, você usa o mínimo possível só para conseguir fazer aquele processo funcionar. Então tem algumas técnicas, alguns princípios muito interessantes para se trabalhar com privacidade, que vai evoluir mesmo a maturidade de muita empresa. O foco mesmo é não deixar indiscriminado todo o dado da pessoa, onde ela esteja, todos os temas que ela esteja, para não facilitar não só o acesso indevido por quem não deveria ter acesso a esse dado, também o acesso externo para fora do banco para outras pessoas, que pode causar fraude. Aí a gente tem violações de privacidade muito sérias que a gente gostaria de evitar, como por exemplo a exposição de uma pessoa e por aí vai. Então é um assunto novo, moderno, intrinsecamente ligado à tecnologia. E é legal que também tem essa parte do direito da pessoa, né? Que é muito bonito de se ver em algo assim hoje em dia, né? Principalmente voltado a uma tecnologia que visa coletar e processar mais dados possíveis, né? Para fazer negócio e criar coisas novas. É muito legal mesmo. É algo que eu particularmente gosto bastante, né? Como que nós usamos os dados a favor do cliente, que é uma das nossas premissas, né? Sempre o cliente no centro. Fico bastante feliz de ver que o banco está como um todo se drivando para ir e atender todos esses requisitos, e não só os requisitos de regulamentação. A gente vai falar um pouquinho depois, mas atender também os pedidos aqui ou as necessidades dos clientes. E aí é um pouquinho disso que eu queria que o professor Fábio comentasse, porque nesse panorama, né, quando a gente fala do uso do dado, um dos usos bastante recorrentes do dado é para treinar modelos de machine learning, para esses modelos depois ajudarem na tomada de decisão, recomendação e etc. E aí um termo que tem crescido bastante é o termo de explainable AI, né? Explicar a inteligência artificial, explicar as decisões, explicar o processo ali de aprendizado, para que os clientes, né, no geral, eles tenham ciência do que está acontecendo e por que daquele resultado ou não. E o professor Fábio, um pesquisador, parceiro aqui do Itaú, um pesquisador de fama internacional, professor Fábio, gostaria que você falasse um pouquinho para nós da onde surgiu esse termo, por que ele está tanto na moda. Dá um geral aqui para o pessoal sobre esse uso do Explainable AI. Oi, pessoal, tudo bem? Então, Vinícius, obrigado pela introdução aí, generosa, né? Vou falar um pouquinho, eu vou tentar dar um panorama bem amplo
para começar, e depois a gente vai conversando e vai especializando, né? Eu acho que esse termo Explainable AI, ele apareceu no contexto de um grande impulso que a área de inteligência artificial teve nos últimos 10 anos, né? Acho que 20 anos atrás, a área tinha seus momentos bons, seus momentos ruins, tinha seus pontos de sucesso, seus pontos de fracasso, e desde então a área de inteligência artificial e ciência de dados em geral progrediu muito. Isso levanta algumas questões, né, na sociedade. Então, existe um certo questão meio ficção científica, que é aquela: será que a IA é perigosa? Será que vai sair aí o robô na rua atirando e tal? Eu acho que isso está muito longe de acontecer. Esses cenários de ficção científica estão muito longe de acontecer, mas existem algumas preocupações importantes e reais que a sociedade precisa debater, né? Então, algumas coisas que a sociedade e a comunidade acadêmica têm debatido é como fazer a inteligência artificial, as inteligências artificiais, né, vamos dizer assim, mais robustas, fáceis de usar, mais transparentes, mais éticas, mais justas, mais, assim, vamos dizer, suaves no mercado de trabalho, ou seja, mais amigas do ser humano, né, na hora de substituir o ser humano em alguma coisa, que isso seja uma parceria e não uma substituição real. E além dessas palavras todas, tem aparecido a palavra interpretável e a palavra explicável. Então na verdade, é todo um conjunto de coisas, conjunto de desejos que emergiu a partir do sucesso da tecnologia, né? Na medida que a tecnologia está funcionando, há o interesse que ela se torne mais transparente, mais interpretável, mais ética. Então, no caso de interpretável, o que é interpretável, né? O que significa essa palavra? Significa que o usuário ele vai conseguir ver o resultado que ele vai receber do sistema automático e vai conseguir saber as razões que aquele sistema seguiu. Hoje em dia, em particular, os métodos mais modernos de aprendizado de máquina, eles não são muito interpretáveis, né? Então, se você usa uma rede neural profunda, ou mesmo algum modelo que aparentemente pareça fácil de entender, como, por exemplo, uma floresta aleatória que pode ter 200 árvores de profundidade 20. No fim das contas, para o usuário final, aquilo realmente não é interpretável, não dá para saber por que a decisão foi atingida. Então, interpretabilidade, na literatura, significa o grau em que o ser humano pode entender a causa de uma decisão que está sendo imposta por um sistema automático, né? Essa é a ideia de interpretabilidade. Agora, tem vários aspectos. Então, uma maneira de você conseguir ou fazer um sistema interpretável é você fazer um sistema que seja simples. Então, por exemplo, se você vamos usar aqui um palavreado um pouco de aprendizado de máquina. Se você faz um classificador, né, que classifica o cliente entre merece ter crédito ou não merece ter crédito. E esse classificador usa duas regras, né? Então, se a pessoa está empregada ou não está empregada, se a pessoa tem educação ou não tem educação. Então, é muito simples, é muito fácil de entender. Talvez não seja o melhor classificador que um banco possa usar, mas para o usuário é interpretável. Agora, muitas vezes, aquele classificador, aquele sistema automático que tem o melhor desempenho, ele não é o sistema mais fácil de interpretar. Então, aí vem a segunda palavra que nós estamos discutindo aqui, né? Que é o seguinte: para você obter interpretabilidade, você talvez tenha que gerar explicações de forma automática para o comportamento do seu sistema automático. Então, é mais ou menos assim: quando ele não é interpretável, você torna ele interpretável, fazendo ele ser explicável. É um pouco essa a ideia dos termos. Esse termo, Explainable AI, ele apareceu em 2016, não é um termo muito antigo. Embora, se você olha a literatura na área de inteligência artificial, existe uma discussão antiga de como gerar explicações, que vai lá da década de 90, pelo menos. Mas esse termo Explainable AI, no sentido que nós estamos discutindo aqui, ou seja, o interesse em você explicar a decisão de um sistema automático, que a gente chama de caixa preta, né? Um sistema que não dá para entender, não dá para interpretar, e fazer isso para que o usuário consiga interpretar o sistema, né, através da explicação, isso é o foco da Explainable AI de hoje. Ela surgiu em 2016, surgiu no contexto de um programa
de pesquisa feito nos Estados Unidos por um órgão do governo americano que chama DARPA. Então, o DARPA lançou um programa chamado Explainable AI. Esse nome pegou, e inclusive não só o nome pegou, como a sigla, né, porque começaram a usar XAI, então é SHAI, que se escreve muito frequentemente. Essa ideia também pegou um pouco de força com as leis todas de proteção de dados, né, como o Matheus já explicou aí bem. Então, tudo isso levou a muita discussão sobre o direito de explicação, o que é preciso explicar, o que não é preciso. Mas eu acho que vale a pena entender o que é e o que não é, né? Explainable AI. Explainable AI tenta pegar um dispositivo caixa preta e gerar para o usuário uma explicação do que aquele dispositivo fez. A ideia não é justificar por que o dispositivo está certo. Então, por exemplo, não é que você vai pegar um classificador que disse que uma imagem tem um macaco, e você olha a imagem e você vê que não tem um macaco. E aí o sistema de explicação não vai tentar te convencer que lá tem um macaco. Ele vai tentar explicar por que o sistema está achando que tem um macaco. Então, um exemplo de técnica que é muito usado em sistemas que usam imagens é você selecionar na imagem as partes da imagem que estão levando o sistema a dizer que ali tem um macaco, um cachorro, um carro, de maneira que o usuário ele pode entender por que o sistema falou que tem um macaco, e se não tem um macaco, ele pode chegar e dizer, agora entendi, ele está achando que isso daqui, que é um poste, que tem uma cara, um negócio meio parecido com um rosto, é um macaco. Né? Então, o objetivo não é justificar a decisão, no sentido de convencer o usuário. O objetivo é muito mais explicar o que aquele sistema está fazendo. E aí existem várias técnicas, várias estratégias para fazer isso. Uma estratégia que se usa é a estratégia chamada de sensibilidade. Então, quando você pega os dados de entrada e indica qual parte dos dados de entrada afetou a saída, ou qual parte do sistema realmente afetou. Então, esse exemplo que eu dei da imagem, onde o sistema de explicação vai encontrar quais partes da imagem fizeram o sistema dar uma decisão, é um exemplo de sistema de Explainable AI baseado em sensibilidade. Tem uma outra estratégia, que é você fazer um sistema de explicação que analisa o comportamento do sistema automático de classificação, qualquer sistema automático, e gera uma explicação baseada na forma como o sistema é. Então, esse é um sistema de explicação mais voltado para o cientista de dados. Então, por exemplo, é um sistema que vai dizer o seguinte, olha, essa rede neural, ela disse que o usuário não pode receber crédito porque a segunda camada dela está identificando algum problema na capacidade dele pagar. Então, é uma explicação que tem a ver com a estrutura do modelo. Ela é mais voltada para o cientista de dados. Tem um outro tipo de explicação, de Explainable AI, que é o chamado agnóstico. Você constrói um sistema em paralelo com o sistema de decisão automático, e esse sistema de decisão paralelo, ele procura explicar o outro em linhas muito gerais. Então, é como se, por exemplo, vamos supor assim, para fazer uma analogia, vamos supor que você é um médico e você quer comunicar para o paciente uma decisão sua muito complexa, e você contrata uma outra pessoa para explicar para o seu cliente como é que você, médico, está funcionando, né? Então, esse é um sistema agnóstico. Ele não entende nada de medicina, ele não entende nada do médico, mas ele procura explicar como é que o médico está funcionando. Então, sistemas que seguem essa estratégia são chamados sistemas agnósticos. O que acontece é o seguinte, você tem, então, várias estratégias. Você tem estratégias baseadas em sensibilidade, estratégias que olham para a estrutura do modelo, estratégias agnósticas. A maioria dessas estratégias na literatura, ela olha para um cliente, entre aspas, né? O cliente delas é um cientista de dados, ou uma pessoa que entende da tecnologia. Existem relativamente poucas estratégias voltadas para explicar para o usuário final mesmo. Então, nós temos, inclusive, alguns projetinhos aí interessantes, em parceria com o Itaú, que depois eu posso até falar
decorrer da nossa conversa, que olha um pouco mais para o usuário final, né? Porque na literatura hoje existe muito foco no cientista de dados, né? Tentar explicar para ele o que está acontecendo. Então, acho que esse é um panorama geral, né? Só para dar uma ideia geral, espero que tenha ajudado. Depois a gente continua a conversa aí. Muito legal. Matheus, quer complementar, colocar algum ponto aqui? É muito interessante você saber como que um algoritmo de inteligência artificial que teoricamente precisaria consumir toda uma inteligência para se melhorar, tem essa capacidade de minimizar o tanto de dado que vai precisar processar para conseguir entregar para o usuário um resultado positivo e ainda explicar para ele, né, como é que ele está chegando lá. Eu acho que é um link muito interessante a uma das boas práticas que as regulamentações vêm trazendo para o mercado, que é a notificação, né, o Privacy Notice, que é basicamente você dizer para o usuário o porquê, né, que você está seguindo a privacidade como um princípio organizacional, né? Então é a empresa, no caso o Itaú, colocando a marca na frente, dizendo assim, aqui é uma empresa que trabalha com privacidade, e esses privacy notices precisam ser explícitos e também escritos em uma linguagem em que todos os usuários, clientes e funcionários possam ler e entender. E eles precisam descrever tudo o que o Itaú faz com o dado da pessoa. Por que o Itaú está coletando tal dado? Por que o Itaú está processando aquele dado? Deixando tudo muito transparente. E exatamente aí é uma forma de explicar para o usuário por que a gente precisa desse tipo de coisa, né? Se é algum dado que é por conta de alguma outra lei que a gente precisa coletar, ou se esse processamento está acontecendo exatamente para dar mais benefícios para ele ao comprar os nossos produtos. É um link muito interessante porque você pode usar esse tipo de princípio em todos os níveis de trabalho, né? Tanto o pessoal que está em um nível mais executivo, mais high level, até dentro lá do código de quem está trabalhando todos os dias em algo tão moderno como a inteligência artificial. Muito bom mesmo. Eu lembrei aqui, com a fala do professor Fábio Cosma, de um caso clássico que é um dos papers, né, que começou com a pesquisa de Explainable AI, que o objetivo era classificar lobos e huskies, né, o cachorro. E toda vez que o husky estava na neve, ele errava, de maneira muito ampla, né? E aí quando foi entender o que estava acontecendo no processo, era porque, na verdade, o modelo não aprendeu o que era o cachorro, o que era o lobo, mas sim, quando tem neve, é husky, é lobo, né? Então, essa explicação de onde o modelo estava tirando as informações para tomar a decisão, nesse caso é importante para o cientista, né? Para ele recalibrar talvez o modelo ou os exemplos, mas como o professor Fábio Cosmo colocou bem, ainda é uma pesquisa em evolução e principalmente para explicação para o público geral, é bastante complexa ainda, né? E a gente vai falar um pouquinho mais disso na sequência. Mas antes de dar sequência aqui com o professor Fábio, colocando aqui um pouco como que está o avanço nessa pesquisa, principalmente em parcerias aqui com o Itaú, eu queria que o Nilson falasse um pouquinho aqui, a Microsoft, né, uma das Big Techs, bastante reconhecidas aqui na área, que vem, além de aplicar tecnologia nos modelos internos, elas também, a Microsoft é parceira de grandes empresas e tem ajudado as empresas nessa transformação digital, e aí levando também um pouco das boas práticas do que ela já aplica no dia a dia nos seus próprios produtos. Então, queria, Nilson, que você desse um panorama aqui de como que a Microsoft tem também se reinventado, tem criado políticas nessa linha de Explainable AI, uso de dado responsável e etc. Bem, muito obrigado aí pela oportunidade de trazer um pouco da perspectiva da Microsoft. Fico muito feliz porque os temas que o professor trouxe, tanto quanto o que o Matheus também levantou, sobre os temas mais assim latentes hoje, está em voga dessa questão, né, da responsabilidade ou de uma inteligência artificial de forma mais responsável. Na Microsoft, a gente leva isso muito a sério. Em 2016, nós fizemos uma seleção dos princípios que eu vou comentar e logo em seguida a gente começou a aplicar esses princípios na prática, porque a gente é um fornecedor de soluções de inteligência artificial para a grande massa, para as instituições, para as pessoas poderem consumir. E esse impacto da inteligência artificial é um desafio muito grande para o futuro. E temos algumas questões aí
que devemos sempre levar em consideração. E a gente refletiu bastante sobre esse futuro e algumas das questões que foram surgindo foram como, por exemplo, como a gente devia projetar, criar, até mesmo usar sistemas de inteligência artificial que pudessem ter um impacto positivo para os indivíduos e para a sociedade. Isso é um princípio importante dentro da Microsoft. Outro como garantir que essa inteligência artificial também seja segura e confiável. O Matheus falou sobre isso, o professor também comentou sobre isso. Eu vou usar a justiça, a transparência e a privacidade como base das minhas explicações aqui, tá bom? Para a gente dar mais profundidade como a Microsoft está tocando isso. Teve outras perguntas como alcançar os benefícios da inteligência artificial, como respeitando de certa forma essa privacidade, tá? E um outro ponto importante que a gente também leva em consideração bastante aqui é como garantir que esses sistemas de inteligência artificial tratem todos de forma justa. Então, a justiça, a transparência e a privacidade são parte dos nossos princípios. Nós temos, na verdade, 6 princípios. Além desses que eu comentei com vocês, né? Nós temos o princípio também da confiabilidade. A gente tem a preocupação muito com a inclusão. Essa inteligência artificial, ela tem que ser inclusiva para todo mundo, né? Se a gente está lançando uma inteligência artificial de interpretação, de visualização de uma imagem, para uma pessoa que é cega, aquela mesma inteligência tem que dar uma explicação do que ela está realmente reconhecendo naquela imagem, para que a pessoa que é cega se sinta incluída, né, na verdade, nessa inteligência artificial. A gente tem uma preocupação muito grande também da transparência. O professor falou bastante, né, sobre a questão da interpretação dos modelos, e aqui na Microsoft a gente tem um conjunto de ferramentas para tratar essa parte também da transparência. Nós temos, obviamente, a Microsoft tem aí, né, a sua cloud, né, o Azure, e lá dentro nós temos uma série de serviços de inteligência artificial. Então a gente buscou também adicionar a esse serviço de inteligência artificial de uma forma aberta, pública e open source algumas dessas nossas ferramentas, como por exemplo o nosso Interprete ML, que é um open source para você exatamente poder interpretar machine learning de caixa preta, né, e explicar isso, como ele chegou naquela conclusão. Isso direciona para o último princípio nosso, que é o princípio da responsabilidade. E por isso, dentro da Microsoft, a gente tem muito forte a questão do Responsible AI. Este é o tema que, consequentemente, o mercado inteiro já está ouvindo, né? Porque nós já temos políticas públicas trabalhando com governos, trabalhando com empresas, tentando trazer essa questão da sejamos responsáveis na inteligência artificial. Eu vi um caso aqui agora que vocês estavam comentando, eu não me recordo se foi o professor, que ele tocou sobre a questão de alguns modelos, por exemplo, para o setor financeiro, né? Recentemente a gente teve encontramos um problema quando a gente fez uma parceria com uma grande instituição financeira para analisar a questão de crédito financeiro. A ideia era desenvolver um sistema de pontuação de risco para aprovações de empréstimos, tá? A gente começou treinando os modelos, os algoritmos, né? Usando toda a gama de inteligência artificial possível para aquele modelo, para a gente provar que os serviços do nosso modelo de inteligência artificial seriam bastante competitivos, e colocamos um teste, um programa piloto, né, que é esse nosso modelo, e uma prova de conceito. Lado a lado, a gente colocou também os aprovadores de empréstimos dentro do banco, ou seja, os seres humanos que aprovavam os empréstimos. Quando fomos fazer a avaliação do resultado, né, a gente teve uma percepção bastante interessante. Apesar que os sistemas de inteligência artificial estavam fazendo aprovações de empréstimos com baixo risco, teve um contraponto que todos os empréstimos aprovados eram para pessoas do sexo masculino. E por que isso estava acontecendo? Porque os dados, o grande volume de dados daquela instituição forneceu para nós, já tinha essa questão de que os agentes de créditos lá daquele banco, historicamente, né, em função também de uma história muito, né, óbvia de que antes o homem estava muito mais forte no mercado de trabalho do que até a mulher, e graças a Deus isso vem mudando, as pessoas estavam cedendo mais crédito para o sexo masculino.
Essa inspeção nesse teste permitiu identificar essa tendência, né, esse viés, corrigir antes que o sistema fosse implantado. Então a gente tem sempre essa preocupação de poder ter a possibilidade de entregar as nossas soluções para os nossos clientes, para os nossos parceiros de negócio, né? Mas também está bastante focado em entregar uma inteligência artificial que consiga ser explicável, né? Garanta a privacidade e dê uma certa transparência e justiça para que esses modelos sejam implementados. A gente também tem uma preocupação muito grande com essa questão da privacidade. O Matheus comentou sobre a LGPD, né? Sobre coleta de informações. Nós aqui na Microsoft, obviamente, não queremos os dados dos nossos clientes, nós não estamos aqui para concorrer com o cliente. Isso o nosso presidente, o nosso CEO, né, Satya Nadella, coloca muito forte. A Microsoft, o nosso princípio é empoderar as pessoas, as organizações a fazerem cada vez mais e melhor aquilo que elas já fazem. E pensando nisso, a gente olhando para a parte da privacidade, a gente se preocupou, esses dados vão vir, de certa forma, serem executados aqui na nossa cloud. Essa informação não pertence à Microsoft. Como é que a gente, então, poderia resolver esse tipo de vamos dizer assim, de complexidade na relação nuvem da Microsoft com os sistemas de inteligência artificial que os clientes estão consumindo? Isso está muito no pilar da privacidade. Para isso, a gente a gente aplicou alguns métodos de privacidade de dados. Um deles que eu vou trazer aqui é a criptografia homomórfica, ou homomórfica, na verdade, que é a capacidade do cliente nosso, né, o nosso parceiro, criptografar o dado do lado dele, dentro de casa, usando essa criptografia, e a chave dessa criptografia também pertence a esse parceiro, a esse nosso cliente. E quando aquela informação já está criptografada, ela é enviada para os nossos sistemas, que durante o período de teste, de treino ainda dos modelos, já aprendeu a trabalhar em cima de um dado criptografado. A informação ela vem criptografada para os nossos modelos, ou seja, vou dar um exemplo, uma imagem, vamos supor, de um objeto, né, de um tênis, por exemplo. Ele é criptografado do lado do cliente, seja ele o cliente final, uma pessoa que está entregando talvez o documento dela para o sistema, é criptografado aquela informação, sobe para os nossos sistemas de inteligência artificial na nuvem, no Azure, e lá nós interpretamos aquele código criptografado. Eu não sei que era um tênis, mas o nosso modelo, ainda considerando o treinamento que ele teve, ele consegue responder, por exemplo, com recomendações de outros tênis semelhantes ou recomendações em cima daquele pedido, sem que a informação e a privacidade daquela pessoa ou o dado daquela pessoa tenha sido exposto, mesmo que seja para a cloud da Microsoft. Então são preocupações que nós temos constante e eu quero ter o prazer aqui de explorar um pouco mais de outros casos de usos que nós tivemos e a aplicabilidade dessas tecnologias e dessa preocupação que a Microsoft está tendo com a inteligência artificial. Será um prazer aqui poder explicar um pouco mais. Muito legal, Nilson. Obrigado aí por compartilhar um pouquinho de um dos cases aí que a Microsoft teve. E eu estava aqui pensando, né, e é importante alguns exemplos que muitas vezes tangibilizam melhor para os usuários aqui de dados, né, muitas vezes não cientistas, entender um pouco dessas nuances, né. Eu lembro também de um caso, muito nessa linha que você colocou, que foi falado muito disso. Se você quer treinar um modelo, por exemplo, de crédito, muito se usa a base que a empresa tem para treinar esse modelo, né, para entender os clientes com possibilidade de pagamento, etc. Mas esse dado que a empresa tem, ele já tem um viés do gerente, por exemplo, porque quando o gerente não deu crédito para uma gama de pessoas, essa gama de pessoas não vai estar ali no seu modelo para ser explorado, né, as características para treinar esse modelo. Então, talvez o viés humano venha a gerar um viés no modelo, o que não é muitas vezes positivo, né? Então é importantíssimo ter essa visão, né? Ter essa ideia de que às vezes pequenas nuances que talvez no dia a dia passam um pouco despercebido, então muito importante testar e de certa maneira
usar o ferramental que vem sendo desenvolvido para ajudar na explicação, entender como que as features, os pesos que estão sendo colocados, os vieses que podem estar sendo colocados naquele modelo. Muito bacana. Vinícius, você tocou num ponto importantíssimo. Cada empresa, cada organização tem seus próprios princípios, né? Então, o dado se tornou um ativo muito interessante para ela, um ativo que faz com que ela seja competitiva. Então, obviamente, ela quer usar desses dados o máximo possível para gerar produtos e serviços competitivos, né? E como o professor também comentou, a inteligência artificial nos últimos 10 anos deu um salto muito grande. E esse salto traz alguns cenários destes, né? Que antes parecia uma coisa super interessante, mais recentemente, dado alguns vazamentos de informações, dado algumas questões de ética, algumas questões até mesmo raciais, ou racistas, vamos dizer assim, a gente voltou de novo a ver isso de uma forma diferente. Eu vou pegar 2 exemplos na linha que você falou. Um exemplo que eu me recordo dos anos 2012, 2013, quando uma rede de supermercados americana aplicou inteligência, na verdade não era bem uma inteligência artificial, era um modelo estatístico dentro de uma grande máquina para poder processar aquilo, e ela começou a comparar comportamentos do consumidor. Eu acho que você já deve ter ouvido bastante desse caso, e de repente uma menina que ainda estava no início ali da gravidez começou a fazer algumas pesquisas no mercado, na internet, sobre coisas para grávidos, para mulher que estava grávida, e de repente, como ela estava linkado o cartão de crédito dela com o pai dela, chegou um e-mail também para o pai dela, parabenizando que ele seria avô, e ela ainda não tinha nem comentado isso com o pai dela, né? E aquilo gerou, naquele momento, em 2012, 2011, não me recordo, aquilo foi super interessante, falar, puta, como a inteligência artificial já consegue identificar algumas situações e até mesmo alertar. Então aquilo estava sendo positivo. Hoje você vê isso como altamente invasiva. E aí, Vinícius, você trouxe esse caso de fazer modelos em cima de dados dos nossos clientes. A gente aqui na Microsoft, tudo que a gente vai agora construir, agora não, já tem desde 2016, desde os princípios, tudo que a gente vai construir como tecnologia, e ela vai utilizar a inteligência artificial, vem sempre a questão do framework que a gente usa para desenvolver a inteligência artificial nos produtos. O princípio que a gente usa para colocar essa inteligência artificial, ele começa a fazer algumas questões. Precisa dessa inteligência artificial? Sim. Por que precisa dessa inteligência artificial? Até chegar num tema que é a parte da inclusão. Ele vai passando pelos nossos 6 princípios e chega no tema da parte da inclusão. E aí começa, então, Vini, essa análise. A fonte de dado inclui todo mundo que você tem contato, né? A informação que você quer vai ser distribuída para todo mundo da forma igual, ou seja, seguindo os outros demais princípios. Vai ser justo? Vai ser transparente? Né? Vai ser seguro e confiável? Então, é importante, quando vai começar um projeto de inteligência artificial, olhar esses aspectos agora, no caso da Microsoft, a gente chama de responsabilidade na inteligência artificial, e aí, entre esses temas, tem a questão da interpretabilidade, que eu vou comentar um pouco mais à frente, de como também podemos ajudar na interpretabilidade, como o professor já vem trazendo. Então, é muito interessante mesmo esse ponto que você trouxe. Nem sempre treinar os modelos com os nossos próprios dados vai trazer uma realidade ampla, mas também temos o desafio de compor isso com outras informações e garantir que essas informações continuem sendo de forma justa, né, transparente e responsável. Muito bom. E aí, nessa linha, agora eu queria chamar mais uma vez aqui o professor Fábio Cosma para falar um pouquinho de como esse tema vem crescendo bastante e não é fácil entrar nesses modelos, principalmente como o professor falou, o Deep Learning, né, o aprendizado profundo, cada vez mais profundo, redes cada vez maiores, com centenas talvez de camadas e neurônios, e ainda mais explicar não para o cientista, que é uma pessoa técnica, mas para o nosso cliente final, né, para ele ter certeza de que aquela decisão, como foi tomada aquela decisão. O Itaú, ele tem uma parceria bastante forte lá com o time de pesquisa do professor Fábio Cosma para desenvolver tecnologia estado-da-arte aqui, para ser aplicado aqui dentro em benefício dos nossos clientes. E aí, professor, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, talvez de um ou outro projeto, são vários, né, aqui sendo desenvolvidos, mas talvez um que você acha que talvez já está um pouco mais avançado, que seja legal compartilhar, e falar um pouquinho dessa experiência, até dessa troca que eu particularmente gosto muito, que é a academia, pessoas que estão ali olhando
olhando para pessoas mesmo, né, tentando avançar o conhecimento, avançar para a comunidade, e o Itaú apoiando isso, mas ao mesmo tempo incorporando todo esse desenvolvimento aqui nas nossas operações e nos nossos produtos. Então, se você puder comentar um pouquinho, eu agradeço. Oi, Luiz. Bom, obrigado aí pela levantar a bola aí, né? Eu acho que é um prazer falar sobre essa parceria. A parceria tem sido muito boa. Eu acho que nós temos na universidade condições de fazer coisas interessantes, mas é muito bom ter parceiros também que estejam no linear aí no estado da arte. E o que eu tenho visto na interação com o Itaú é isso, um parceiro que está no estado da arte. Vocês têm feito coisas muito interessantes, muito bacanas, no limite da tecnologia, e na verdade a gente consegue realmente ter um benefício mútuo. E, em particular, o meu laboratório tem interagido com o pessoal da Superintendência de Dados, né? A gente tem interagido com o Eduardo Druschka, e eu vou falar um pouco de alguns projetos que tiveram participação real aí do pessoal do Itaú, né? A gente tem feito reuniões periódicas. Quem participou muito desses que eu vou falar foi o Etienne e recentemente a Sheila, né? Então tem sido realmente uma troca legal, e quem sabe a gente consegue fazer outros projetos com variados interesses, né? Nós temos lá nesse hall de projetos algumas coisas mais voltadas para, por exemplo, aprendizado por reforço, mas eu vou falar de 2 ou 3 iniciativas que tem a ver com esse tema de Explainable AI, né? Então, uma coisa que acontece, como eu disse já anteriormente, é que muitos desses métodos são voltados para o cientista de dados. Então, eu vou resumir aqui como é que funciona um método bastante popular que chama Lime, que é um método que, inclusive, tem pessoas aí no Itaú que usam. O Lime é o seguinte: você tem um classificador que você não consegue explicar bem, não consegue interpretar bem, por exemplo, uma rede neural profunda, e esse classificador ele vai tomar decisões que são bastante complexas, né? Então, o que o Lime faz? O Lime é um pacote que, localmente, naquela decisão que foi tomada, para uma decisão em particular, ele aprende um outro sistema, esse mais simples, que localmente reproduz o funcionamento daquele modelo complexo. E esse modelo mais simples é entregue para o usuário, entre aspas, né, como explicação. Mas veja que para o usuário entender um modelo simples, esse usuário já precisa ser um cientista de dados. Então, um projeto que nós tivemos aí com vocês, com o Itaú, foi um projeto de transformar a explicação que esses sistemas usuais dão, que são explicações, muitas vezes um gráfico, um modelo, uma equação, transformar num texto. Então, nós usamos, isso foi o trabalho de um aluno meu, um mestrando, né? Ele usou técnicas de geração de linguagem natural para pegar um gráfico que traduz o comportamento de um sistema. Esse gráfico é um tipo de gráfico comum na literatura estatística chamado PDP, né? Partial Dependence Plot. E o que ele faz é gerar um texto. Esse texto, o objetivo nosso, assim, em última análise, é ter um texto que não seja para o cientista de dados, mas seja, por exemplo, para um auditor do Banco Central, por exemplo. Alguém que talvez não seja um usuário muito ingênuo, mas também não seja um cientista de dados. Então, é um exemplo que a gente procurou abordar. Um outro exemplo que eu acho interessante, um outro caso assim, que eu acho legal, que a gente está trabalhando, é voltado para explicação e interpretação, aí já no sentido de tocar no usuário final mesmo. Então, nós temos dado uma olhada em sistemas de recomendação. Então, acho que todo mundo já mexeu com alguma coisa que tenha um sistema de recomendação. Se você entra desses comércios eletrônicos e compra uma geladeira, ele vai te recomendar um fogão. Se você compra um livro, ele vai te recomendar outro livro. Então, muitas vezes essas recomendações são feitas por similaridade. E essa similaridade, ela é calculada de alguma forma caixa preta, né? Você não sabe exatamente por que um determinado produto é similar a outro, quando você recebe a recomendação. Então, nós temos feito um trabalho de colocar explicação em sistemas de recomendação.
Então, eu vou dar um exemplo aqui. Nós fizemos um sistema de recomendação voltado para estudantes que querem escolher uma disciplina para fazer. É óbvio que para nós lá na USP isso é interessante, porque a USP tem um rol de milhares de disciplinas, né? Então, se um estudante quer fazer uma disciplina optativa, uma disciplina extra, ele tem muita dificuldade de encontrar. Então, o que o nosso sistema faz o usuário é um chatbot, o usuário escreve os temas que ele está interessado e o sistema responde a um conjunto de disciplinas. Aí, o usuário pode perguntar, escuta, por que você está me recomendando isso? Então, o que o sistema vai fazer, ele vai olhar as relações entre as ementas das disciplinas, entre os termos que estão nas ementas, e vai dar uma explicação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, só para ilustrar. Vamos supor que o estudante esteja interessado em exoplanetas. Aí ele vai a uma disciplina lá e aparece astronomia. Bom, por que tem astronomia? Bom, o sistema vai dizer, não, porque planetas são um tópico de astronomia e eu estou vendo aqui na Wikipedia que exoplanetas é um tópico de planetas. Então o sistema faz um pouco desse raciocínio explicativo, né? Tentando mostrar para o usuário do sistema de recomendação o que está acontecendo, né? E isso é motivado por uma observação prática que já foi feita em estudos reais, com usuários reais e pessoas, que as pessoas acreditam mais numa recomendação que é explicada do que uma recomendação simplesmente oferecida, né? Então, esse daí é um dos temas que nós estamos agora analisando aí na nossa parceria, tá? Espero que isso aí tenha dado para dar uma ideia interessante do que a gente tem feito. São projetos aqui super interessantes. E aí, pegando nessa linha da sua explicação, né, esse teste feito junto da USP para recomendar disciplinas, ele pode ser aqui, uma vez testado e provado o seu valor, aqui vamos dizer em laboratório, para quando eu for recomendar produtos, serviços e atendimento aqui no Itaú para o cliente, para ele realmente ter certeza do porquê daquela recomendação, né? Quais são o que fez aquela recomendação chegar para ele, e dentro dessa explicação ele entender que os motivadores são muito relacionados ao perfil dele, à rentabilidade que ele espera, né? E aí dá transparência, até mais segurança para que ele confie naquela recomendação, certo, professor Fábio? Exato. Esse é o caminho. Eu acho que esse na verdade, acho que é o futuro do sistema de recomendação, é algo mais interativo, mais humano, né? Vamos dizer assim. É muito bom, muito legal mesmo. A gente vê essa evolução da pesquisa e sempre nesse lado humano, né, que o professor Cosman colocou. É algo que eu particularmente acredito bastante e que a comunidade científica como um todo vem trazendo, né? Não é porque a tecnologia vem crescendo que a desumanização tem que diminuir, né? É sempre usar a tecnologia para, de alguma maneira, aumentar nossas capacidades humanas, né? É algo que eu acredito bastante. E aí, Nildson, antes da gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho, porque apesar da Microsoft, como você colocou, já vem trabalhando com vários pilares importantes nesse tema, tem vários produtos e serviços dentro da Azure para ajudar os parceiros nesse tema, mas eu queria colocar um ponto aqui, como eu falei anteriormente, que a gente gosta bastante, né? Eu gosto, em particular, o Itaú também incentiva muito, é essa parte da comunidade, né? De pesquisa e levar conhecimento, disseminar conhecimento, compartilhar coisas open source. E a Microsoft tem um time bastante grande de pesquisa, publicando também artigos científicos, disponibilizando bibliotecas gratuitas para uso, que é algo que eu acredito que tenha bastante valor para a comunidade como um todo. Me fala um pouquinho dessa outra veia aqui da Microsoft. Vini, eu estou na Microsoft há quase 2 anos. Eu já estou no mercado de tecnologia há bastante tempo. E realmente a tecnologia só evolui em função que existe essas pesquisas que estão sempre buscando evoluir cada vez mais, mas também trazendo um ponto importantíssimo que o professor também colocou, e você falou um pouco agora também, que é a questão do ser humano no centro das coisas. Então, aqui na Microsoft, a gente prioriza
essa questão, ok, no meio de tudo que nós vamos construir vai ter um ser humano. Então a gente está preocupado bastante com isso. E por isso nós temos um approach muito óbvio, né, e muito claro, que a gente quer sempre estar trazendo essa inovação para o cliente, mas de forma que tenha uma empatia com ele. Eu entendo o seu problema, vou construir, vou pesquisar em cima para resolver essa situação. Vamos olhar um pouco adiante. Mas eu não sei todas as respostas, estou aprendendo também, está todo mundo aprendendo. Por isso, eu vou compartilhar o máximo possível do que eu conseguir aprender. E aí, nesse modelo, nesse cenário aí de Responsible AI, né, de inteligência artificial de forma responsável, a Microsoft também tem umas práticas. E uma dessas práticas que eu queria comentar, duas na verdade, é o nosso AETHER, que é AETHER, que significa AI Ethics in Engineering Research Committee. Esse comitê de engenharia e pesquisa na parte de ética em AI é a forma como nós estamos atraindo a comunidade para trabalhar em conjunto com a Microsoft. A Microsoft não quer colocar uma imposição. A gente entende que a ética ela está permeando as companhias, a sociedade como um todo, então não dá para a gente definir o que é certo, o que é uma ética. Nós temos que fazer isso em conjunto. E por isso nós temos esse comitê. Então as empresas podem ir lá, se cadastrar nesse comitê e usar seu time de pesquisa para consumir dados, modelos e também nossas ferramentas. Junto disso, nós temos uma outra comunidade mais técnica, a gente chama de AI Champs, que são mais engenheiros e pessoas do campo mesmo, que estão em contato com o cliente, que é onde a gente começa a fazer cocriações com os nossos clientes, tá? Então, assim, o Microsoft Research, que é a nossa área de pesquisa, criou um pacote open source chamado InterpretML, que eu falei com vocês, né, para treinar modelos interpretáveis e explicar sistemas caixa preta. O professor falou sobre o Lime, a Microsoft utiliza o Lime e também o SHAP, professor, para poder interpretar também, mostrando aquele gráfico de cores para que o cientista de dados e as pessoas com menor conhecimento também de ciência de dados possam entender quais foram ali as features, né, as variáveis, né, que foram mais importantes para aquele modelo tomar aquela decisão. E para isso nós estamos disponibilizando esta parte totalmente open source, Vinícius. Essa é a parte um pouco da nossa pesquisa nesse sentido. E do outro lado, a gente tem também preocupações em como isso vai evoluir. E por isso a gente criou essa prática chamada AETHER, que permite com que as pessoas cocriem com a gente, mas também possam fazer trabalhos mais, vamos dizer assim, privados, né? A companhia não quer tanto compartilhar a informação dela nesse comitê, mas quer aprender. Então, nós também estamos abertos para isso. E o nosso time de research também, como o professor comentou, ele está muito preocupado em cada vez mais ter capacidade de interpretar esses modelos. E aí os nossos designers também estão trabalhando nesse time. É importante que a companhia, né, as empresas que estiverem adotando inteligência artificial, tenham mesmo um time multidisciplinar em todas as competências, não só para construir os modelos, mas também para trabalhar na interpretação desses modelos. E o nosso time de pesquisadores é bastante difuso, né, bastante aberto, né, bastante inclusivo, na verdade, né, de várias pessoas dentro da organização. Então, a Microsoft tem uma prática, o AI Responsible é liderado pelo time de legal da Microsoft, que debaixo deles tem a parte de research, tem essa parte com clientes e tem o time também que está preocupado em como continuar explicando. Isso é importante por quê, Vinícius? Porque a gente vê que não dá para fazer uma inteligência artificial evoluir ao ponto que a sociedade precisa sem colocar o indivíduo, né, o ser humano no centro dessas decisões. Por isso que nosso research está bastante aberto, tá, a trabalhar com os nossos parceiros, com os nossos clientes e até mesmo instituições como a do professor também. Então a Microsoft está focando bastante também em abrir as portas da nossa área de pesquisa para aprofundar um pouco mais o tema. Muito bom, pessoal. Papo aqui de alto nível, excelente, mas estamos chegando ao fim. É um tema que daria para discutir aqui alguns dias, né? Um tema muito interessante, mas precisamos encerrar. Antes de eu fazer o encerramento final, queria dar um espacinho para cada um passar as últimas palavras, começando com o Matheus.
Vinícius, muito obrigado por chamar, obrigado a todos pelo papo também. Para mim é muito honroso participar de algo assim pelo Itaú, com pessoas tão inteligentes, tão boas assim, sobre um tema tão não só complexo, mas importantíssimo da gente considerar. Eu, particularmente no Itaú, trabalho implantando tecnologias que vão ajudar a reforçar a segurança, um dos direitos do usuário é essa segurança que ele confia no Itaú que vai ter, então a gente coloca tecnologias para ajudar que o dado do usuário ele se mantenha íntegro, se mantenha disponível, se mantenha confiável e confidencial, de forma como que ele seja usado somente da melhor forma e também não caia na mão de quem não deveria ter acesso, seja um funcionário que não esteja muito bem e esteja triste e queira fazer alguma coisa porque ele tem um acesso para isso, ou até pessoas de fora do Itaú. Então a gente faz todo um ciclo de identificação de dados, classificação, a gente tem uma visão de risco muito grande para a gente priorizar onde que a gente vai colocar controles primeiro, e são controles novos, features de segurança da informação novos, que a gente implanta baseado nesse ciclo de identificar, classificar, priorizar, e aí a gente vai colocando controles contra vazamento de dados, ou controles que vão apoiar, outras estratégias de segurança da informação, para a gente conseguir gerar toda uma visibilidade de saúde do Itaú relacionada à proteção de dados e tornar um ciclo, um trabalho novo em que eu costumo dizer que é quase um DataSecOps, que a gente vê muita coisa nova no mercado falando de DevOps, que são metodologias novas de trabalho. A gente aqui está colocando metodologias novas para trabalhar com o dado e garantir que ele não vai ser utilizado de uma maneira incorreta, que ele vai se manter no Itaú quanto ele tenha que se manter e que as pessoas consigam trabalhar, consigam usar e que de maneira transparente, de maneira orgânica, todos os processos, onde o dado estiver, todo o seu ciclo de vida, ele está sendo tratado não só com privacidade, mas com segurança e também que a gente consiga inovar no meio de tudo isso, A privacidade ela não pode ser algo que tenha que travar o negócio, ela sempre tem que ser uma soma positiva no que a gente está fazendo, desenvolvendo produtos ou até no dia a dia. Então agradeço de novo a oportunidade, com certeza sair daqui hoje melhor, muito mais feliz também. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Matheus. Professor Fábio, suas palavras, suas considerações finais. Bom, eu acho que eu só posso agradecer, é um privilégio estar aí ouvindo esse pessoal aí. Eu acho que uma universidade precisa ter um contato com o setor aí da sociedade, o setor produtivo. Para nós é muito enriquecedor. Eu acho que as parcerias que a gente tem tido têm sido muito boas para todos, para nós com certeza. E foi muito bom estar aqui e ouvir um pouco aí do Nilson, do Matheus, aprender um pouco. Agradeço muito o convite, obrigado. Nós que agradecemos, professor. Muito obrigado mesmo pela participação. Nilson, por favor, suas considerações finais. Olha, eu estou muito feliz e agradecido de ter participado desse podcast com pessoas tão ilustres aí. O Matheus trouxe uma visão do banco bem clara. O professor, então, trouxe uma visão acadêmica e como isso já está se conectando com as empresas. E a gente aqui na Microsoft vai estar sempre de portas abertas, Vini, para qualquer outra alternativa, para qualquer outra possibilidade, na verdade, da gente fazer um trabalho de novo nesse sentido, mais de educação, porque a gente acredita mesmo que é importante, de forma responsável, empoderar essas pessoas. E para isso eu queria deixar uma mensagem final aqui, para que as pessoas possam continuar nesse tipo de desenvolvimento. A Microsoft tem uma AI Business School, que você pode procurar na internet AI Business School Microsoft, e você vai encontrar alguns treinamentos, alguns conceitos nessa linha totalmente grátis, que você vai também poder entender quais são os guidelines, os princípios que nós temos também para a interação humana com a inteligência artificial, e algum outro guideline também da questão da responsabilidade, na inteligência artificial. Então, fiquem à vontade sempre aí para procurar a Microsoft, porque o que nós queremos mesmo é trabalhar em conjunto com os nossos clientes. Muito obrigado por essa oportunidade, Vinícius. Obrigado, Nilson, pela sua presença, bastante colaborativo aqui conosco. Eu também queria agradecer a todos que ouviram, ou que vão ouvir esse podcast. Espero que o conteúdo aqui passado por esses 3 feras aqui ajudem a vocês compreenderem um pouquinho melhor
esse tema. Eu sou o Vini Caridade, do Atendimento Digital. Também espaço aberto, quem quiser bater um papo, conversar um pouco mais sobre o tema, sobre dados e machine learning, estou à disposição. Para encerrar, vou deixar uma frase de efeito que eu gosto bastante aqui do Einstein, que diz que os computadores são incrivelmente rápidos, precisos e estúpidos, e os humanos são incrivelmente lentos, imprecisos e brilhantes. Juntos, eles são poderosos além da imaginação. Acho que é isso. A tecnologia não está aqui para substituir as pessoas, mas está aqui para potencializar as nossas partes positivas, né? E é isso que a gente acredita. Obrigado mais uma vez a todos. Fiquem bem em casa.